Você que está aqui, abra comigo então a Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Romanos. Romanos capítulo de número 1. Nesta manhã nós vamos estudar os 7 primeiros versículos deste capítulo. Ao longo dos séculos, queridos, Romanos tem transformado o mundo à medida que ele transforma o coração daqueles que a recebem. Um destes foi o pastor e escritor John Stott, autor de um dos comentários que estamos usando. Ainda na introdução de seu texto ele escreve: a forma devastadora como Paulo denuncia o pecado universal e a culpa humana em Romanos me libertou daquele tipo de evangelismo superficial que só se preocupa com as necessidades visíveis das pessoas. Outro grande servo de Deus que acolheu Romanos no coração foi Martinho Lutero, o reformador. Depois de recorrer a todos os recursos católicos de seu tempo, tentando apaziguar a consciência culpada, Lutero finalmente chegou à carta aos Romanos. E quando compreendeu sua mensagem, ainda no capítulo 1, ele escreveu: foi como se eu tivesse renascido e adentrado as próprias portas do paraíso. O que antes me enchia de ódio, a justiça de Deus, transformou-se para mim em uma passagem para o céu. Muitos anos antes de Lutero e de Stott, Agostinho de Hipona também foi ricamente abençoado por esse texto. Conta a história que enquanto ele chorava, perturbado pelo tumulto de sua alma, ele ouviu uma canção infantil que dizia: toma e lê, toma e lê. Ele entendeu como uma ordem divina. Correu e pegou a Bíblia de seu colega de quarto. E quando a abriu, o texto caiu em Romanos. Tendo lido a palavra de Deus, anos depois, em suas confissões, ele escreveria: dissiparam-se em mim naquele dia todas as trevas de dúvida, como se penetrasse no meu coração a luz da certeza de Deus. Eis um pouquinho do que podemos viver, queridos, quando nos aproximamos desta magnífica epístola do Novo Testamento. Por essa razão, assim como era o desejo de Paulo quando a escreveu, meu pedido para você nesta manhã e por toda esta série é: receba Romanos, acolha Romanos de todo o coração. Vamos ler para começar só o verso 5. Romanos capítulo 1 e verso de número 5. O apóstolo escreve: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Vamos orar? Espírito Santo, agora que nos aproximamos da palavra de Deus para ouvir a exposição, nós queremos lembrar que é teu ministério, nos dá entendimento, iluminação espiritual, a fim de que entendamos a voz de Deus. Mais do que isso, também é teu ministério, nos dá poder, capacidade,
para responder à vontade de Deus de maneira apropriada. Então, humildemente, nós te rogamos, ó Espírito, faça uso de tua palavra e fale poderosamente nela aos nossos corações. Estamos em total dependência do Senhor e oramos assim, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. As cartas do Novo Testamento, vocês provavelmente sabem disso, são circunstanciais. Ou seja, elas nascem de situações reais da vida. E algumas delas de situações bem particulares ou específicas. Então, quando estamos para adentrar uma exposição ou um estudo em uma das cartas, nós precisamos perguntar qual era a situação da igreja que a recebeu. Qual era a situação da igreja de Roma quando Paulo escreveu esta carta? Como quase todas as igrejas do primeiro século, a igreja da capital do império também sofria com divisões internas. Crentes judeus e crentes gentios. Quem liderava? Quem era mais importante dentro do plano de Deus? Em parte, o apóstolo escreve para resolver esse problema. E ele o faz dissertando sobre dois grandes temas relacionados: a justificação pela fé e o que significa ser povo de Deus na nova aliança. Em outras palavras, o apóstolo estava escrevendo sobre como Deus fez de pecadores seu povo particular. E sobre quem era este povo, ou o novo Israel de Deus. Para além deste grande objetivo doutrinário, ensinar sobre o Evangelho e, consequentemente, resolver conflitos internos, Paulo também tinha com esta carta uma ambição missionária. Ao fim da década de 50, e estando provavelmente na cidade de Corinto, ele escreve aos romanos porque planeja seguir para o ocidente, mais precisamente para a Espanha, onde, segundo o capítulo 15, Cristo ainda não era conhecido. Para tanto, Paulo quer contar com as orações, com o encorajamento e sim, também com o apoio financeiro da igreja de Roma. Em outras palavras, Paulo escreve, irmãos, esperando ser recebido por esta igreja e apoiado por ela no curso da missão. 2000 anos depois, e o desafio permanece mais ou menos o mesmo. Como os crentes de Roma, nós também precisamos decidir agora: vamos ou não receber o apóstolo por meio da carta que ele nos escreveu? Eu espero que você o receba. Eu espero que todos nós recebamos Romanos de coração. Por quê? Por que isso é tão importante para mim? E por que deveria ser muito importante para você? Nesta pequena saudação, nós temos 3 respostas que podem nos abençoar nesta manhã. Primeiro, queridos, nós devemos receber Romanos no coração, porque ela é uma carta apostólica. Diferentemente do que se vê em outras cartas do Novo Testamento, se você lembra das saudações iniciais, em Romanos, Paulo toma mais tempo, mais espaço para se apresentar. E é claro que nós nos perguntamos por que ele faz isso. E a resposta é óbvia:
Paulo não plantou a igreja de Roma. Ele nem sequer a conhece pessoalmente. Por isso ele julga necessário apresentar brevemente suas credenciais e o conteúdo do evangelho que ele pregava. Ele começa no verso 1 com as credenciais. Volte os seus olhos para o texto aí comigo. Ele escreve: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Quem é o autor de Romanos, queridos? Primeira resposta deste verso é Paulo, servo de Cristo Jesus. Embora todos os crentes sejam tratados por servos de Deus, Paulo está empregando o termo de forma particular. Ele não é aqui mais um servo de Cristo. Ele é parte de uma lista especial de servos, por meio de quem Deus nos deu sua revelação. Ele está ao lado aqui de Moisés, de Davi, de Isaías e dos demais apóstolos. Quem é o autor de Romanos? Segundo, é Paulo, chamado para ser apóstolo. Jesus teve muitos discípulos, não teve? Porém, apenas alguns apóstolos. Discípulos são alunos do mestre, entenda isso. Apóstolos são representantes do rei. Apóstolo no primeiro século representava um embaixador, alguém que era enviado pelo rei, carregando uma mensagem e carregando a própria autoridade de quem o enviara. Por isso, em certa ocasião, Jesus disse aos apóstolos: quem os rejeita, rejeita a mim. E quem os recebe, recebe a mim. O autor de Romanos, portanto, é um servo de Cristo. E é alguém que foi chamado para ser apóstolo. Quem é, queridos, o autor de Romanos? Terceira resposta deste verso. Paulo se apresenta como alguém que foi separado para o evangelho. Seu mestre é Cristo. Seu ofício é ser apóstolo de Cristo. E seu propósito na vida é ensinar e proclamar o evangelho de Deus. Assim como Israel no Antigo Testamento havia sido separada das nações para servir a causa do Senhor, Paulo se vê como um homem que foi separado dos demais para servir a causa do evangelho. E sobre isso, dois comentários merecem destaque inicialmente. Qual é o significado da palavra evangelho? Evangelho, irmãos, é um termo militar. Nos tempos antigos era empregado por aquelas pessoas que voltavam do campo de batalha com boas notícias. Em uma simples sentença, o evangelho pode ser definido como uma declaração de vitória. Não é um conselho a ser seguido. É a declaração de que o rei venceu para salvar seu povo. Segundo o comentário, percebam que Paulo chama o evangelho de evangelho de Deus. Não é o evangelho de Paulo, não é o evangelho da igreja. O evangelho, diz Paulo, é de Deus, ou seja, Paulo não o inventou, queridos. Não o desenvolveu, não o conquistou, não o alcançou por meio de inteligência, não.
Paulo recebeu o Evangelho e agora ele tem por missão guardá-lo dos falsos evangelhos, proclamá-lo a todas as pessoas e ensiná-lo aos santos de Deus. Então, para começar, é por isso que eu e vocês devemos acolher esta carta de todo o coração. Nós não estamos falando das palavras de Paulo, um mero judeu do primeiro século, ou de um cidadão de Roma qualquer, não. Nós estamos falando das palavras de Paulo, servo de Cristo, apóstolo de Deus, separado para o Evangelho do Senhor. Por isso eu estou dizendo que esta carta é apostólica. Seu conteúdo traz a própria boa notícia de Deus. E ele nos é dado por um representante imediato de Cristo. Se é no que você crê, eu quero encorajá-lo a se aproximar desta série com santas expectativas mesmo. Se eu lhe dissesse, amigo, eu tenho boas notícias para você sobre a promoção de emprego, você ficaria animado? Pensando, quem sabe, em amanhã? Mas e se eu lhe dissesse, irmão, eu tenho uma boa notícia para você que vem do próprio Deus, você se sentiria encorajado? É o que temos aqui, gente. Nós não estamos lidando com a tradição católica elevada ao status de palavra de Deus, nem com as novas revelações neopentecostais que surgem sei lá de onde. Nós estamos falando das palavras do próprio Deus, que nos foram dadas por um apóstolo de Cristo. Então tenha mesmo expectativa. Agora tenha também respeito, reverência. Vez por outra nós ouvimos pessoas dizendo, eu gosto das palavras de Jesus. O que eu não gosto mesmo é das palavras de Paulo. Já ouviu isso? Sabe qual é uma boa resposta para pessoas assim? Amigo, quase tudo que sabemos de Jesus vem por pena apostólica. É o que significa ser apóstolo. Paulo, como os outros, foi chamado por Cristo e enviado por Cristo com autoridade para nos dar o Evangelho de Deus. Se conhecemos sobre o que Cristo fez, sua vida, morte e ressurreição, nós o sabemos por causa dos apóstolos. Por isso aos Efésios ele disse, a igreja é construída sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Pastor, tudo bem, mas como é que eu sei que estou ouvindo o Evangelho de Deus confiado aos apóstolos? É uma questão importante, irmãos. Vivemos nos dias de muitos pregadores, de diversas igrejas e seitas cristãs, e de muitos supostos evangelhos. Então, como é que você sabe que está ouvindo o Evangelho de Deus confiado aos apóstolos? John Stott, autor de um dos textos que está no nosso boletim, sugere 2 testes básicos. O primeiro é o teste da substância da mensagem. Enquanto ouve qualquer pregador, inclusive este que vos fala, pergunte-se: o pregador exalta a livre e soberana graça de Deus? Ou ele exalta as virtudes, conquistas e vitórias humanas? Em outras palavras, ao ouvir este pregador, você sente vontade de louvar a Deus pelo que Ele fez por você em Cristo? Ou você se sente a pessoa mais empoderada e importante do universo? E tem o teste da fonte. Stott sugere: pergunte-se de onde vem a pregação do pregador.
Ele está pregando a palavra de Deus? Ou ele tirou sua mensagem dos best-sellers, do shopping center? Ele se humilha sob a palavra de Deus? Ou ele prefere a própria criatividade para montar ideias que tocam? Ele está pregando o único e verdadeiro evangelho de Deus confiado aos apóstolos? Ou claramente está discursando sobre um falso evangelho adulterado por pecadores? E não julgue você a matéria de pouca importância, irmãos. Ouvir um falso pregador, ouvir um falso evangelho pode nos trazer consequências terríveis. Pense em alguém que constantemente está ouvindo um falso evangelho, que se baseia somente na performance humana. Você dá conta? Você obedece a Deus em tudo, o tempo todo? Você tira 10 a cada semana, então por que fazemos oração de confissão? E se você peca? E se você não tem fé suficiente? E se você enfraquece pelo caminho? O que acontece como consequência? Você é descartado? É deixado de lado? É amaldiçoado para todo sempre? Percebem? O evangelho dos apóstolos, irmãos, não é sobre nós, nem sobre o que nós podemos fazer. O evangelho dos apóstolos é sobre Deus e sobre o que Ele mesmo fez por nós em Cristo Jesus. Paulo em Romanos não nos diz: vocês crentes tentem, se esforcem. Se vocês vencerem o pecado na força do braço, se tirarem 10 na prova de santificação, então serão salvos, somente serão abençoados. Não, irmãos. A mensagem de Paulo é infinitamente melhor. Alegrem-se, pois Cristo venceu por vocês diante de Deus, e só por causa dele vocês são amados e abençoados para todos sempre. Recebamos esta carta, porque ela é uma carta apostólica. Por que é que devemos recebê-la, Renan? Em segundo lugar, queridos, nós devemos receber Romanos, porque ela é uma carta evangélica. O que quero com isso? Seu assunto principal é nos ensinar acerca do evangelho. Sobre ele, o apóstolo escreve, verso de número 2. O qual foi prometido por ele, ou seja, por Deus, de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras sagradas. Notem isso. Para aqueles que julgam algo suspeito, só porque é novo, e nós fazemos isso, né? O apóstolo nos diz: o evangelho não é tão novo assim. Ele foi prometido por Deus de antemão. O que significa dizer que Cristo não desceu à terra do nada, irmãos. Nem Ele nos deu uma doutrina completamente nova, não. E para evitar qualquer tipo de misticismo inconsistente, Paulo nos diz: este evangelho prometido tinha testemunhas, os profetas. Estes não só falaram as promessas do evangelho, eles registraram as promessas do evangelho nas páginas sagradas do Antigo Testamento. Isso aqui não é ideia de Paulo, original não. No dia de Pentecostes, Pedro disse a mesma coisa. O próprio Cristo afirmou: as Escrituras do AT dão testemunho
de mim. Então este evangelho, ensinado por Paulo, foi prometido por Deus durante todo o Antigo Testamento. Tudo bem, Renan, mas de que se trata? Qual é a essência do evangelho de Deus? Versos 3 e 4. O evangelho de Deus é acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e mediante o Espírito de santidade foi declarado filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Antes de qualquer coisa, o evangelho não é sobre um conceito filosófico. O evangelho, diz Paulo aqui, é sobre uma pessoa. Agora, não se iluda, não é sobre qualquer pessoa, não é sobre você como centro do universo. O evangelho, diz Paulo, é acerca da pessoa bendita do Filho de Deus. Sobre o Filho, Paulo diz que como o homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito foi declarado Filho de Deus com poder por sua ressurreição. Paulo não está falando aqui, irmãos, sobre as duas naturezas de Cristo, como talvez você tenha pensado inicialmente, divina e humana. Ele está falando mais sobre os estados de Cristo. Em seu estado de humilhação, o Filho de Deus se encarnou para ser o filho de Davi, o rei prometido e aguardado pelos israelitas, o rei salvador. Em seu estado de exaltação, Jesus foi ressurreto dentre os mortos pelo poder do Espírito, de modo que as testemunhas ficaram sem dúvidas sobre quem ele era e o que viera fazer. Outro comentário importante. Percebam aqui que Paulo não nos disse que Jesus se tornou filho de Deus. Paulo nos disse que Jesus foi declarado filho de Deus. Isso é importante. Foi tema de batalhas cristológicas nos primeiros séculos da igreja. Usando este texto, os pais da igreja derrubaram uma heresia que ensinava que Jesus era um homem bom e que por meio de sua perfeição moral, Deus o adotou como filho. Não é o que Paulo está ensinando. Antes mesmo de falar sobre os estados de Cristo, Paulo o apresenta como filho de Deus. O que muda agora, depois dos estados de Cristo, é que, segundo Paulo, nós não apenas vamos tratá-lo como filho de Deus, mas devemos tratá-lo também como Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor. Esse é o evangelho de Paulo. Mas, pastor, o que se faz com ele? Verso 5, foi o que lemos ao início. Por meio dele, ou seja, de Cristo, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Mais uma vez, irmãos, falando de seu chamado, Paulo diz que recebeu graça e apostolado. Ele não conquistou o apostolado. Ele não se auto-ordenou apóstolo como todos os outros. Só que, como ele dizia, fora do tempo, Paulo recebeu o apostolado. Com que propósito? Por 2 vezes ele emprega a preposição para, o que nos ajuda a entender o fim do apostolado de Paulo. Paulo é apóstolo
para chamar um povo dentre todas as nações da terra. Deus tem um povo que está espalhado dentre todos os outros povos. E diz Paulo: eu sou apóstolo para chamar este povo. Este povo, por sua vez, diz Paulo, é chamado à obediência que vem pela fé. É o que o Evangelho dos Apóstolos exige de seus ouvintes. Obediência que vem pela fé. Agora, por que é que Paulo gastou toda a sua vida adulta com este apostolado? Por que é que ele abriu mão de família, queridos? Por que vivia correndo de cidade para cidade? Por que escolheu morrer como um servo de Cristo? O que lhe motivava, o que era de maior importância no seu coração por trás de seu apostolado? Ao início do verso 5 ele nos disse, né? Por meio dele e por causa do seu nome. Eis o grande alvo do apostolado de Paulo: honrar e glorificar o nome de Cristo, a quem Deus exaltou à mais alta posição, dando-lhe um nome que está acima de todos os outros, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse: só Ele é Senhor do universo, para a glória de Deus. Essa é a nossa motivação missionária, irmãos. A maior delas. Nas palavras do Dr. John Stott, e para fazer eco ao sermão do último domingo, nós deveríamos ter ciúmes do nome de Jesus, preocupar-nos quando ele continua desconhecido, sofrer quando é ignorado, indignar-nos quando é blasfemado e empenhar-nos firmemente para que lhe deem a honra e a glória que lhes são devidas. Pois de tudo o que nos impele à obra missionária, a maior motivação não é nem a obediência à grande comissão, nem o amor pelos perdidos, irmãos. É o zelo ardente e cheio de paixão pelo nome do nosso Rei e Salvador Jesus. Se você concorda comigo, elimine de seu coração qualquer tipo de imperialismo na evangelização. Ao nos envolvermos com a causa da evangelização, o que nos importa não é fazer o nome desta igreja ser conhecido. O que nos importa não é fazer o nosso nome como pregador, evangelista, famoso. Não, irmãos. Se queremos ser relevantes na obra da evangelização, nós precisamos perseguir isso. O avanço e o crescimento da adoração ao nome do Rei Jesus. Por isso, a coisa mais importante que você pode fazer para a sua evangelização é gastar tempo conhecendo e adorando o Rei Salvador Jesus. Porque diz John Piper, e eu concordo com ele, os crentes não podem recomendar aquilo que não apreciam de verdade. Entendem? Somente quando a adoração por Cristo queimar de verdade nos nossos corações, é que a luz das missões vai brilhar com força aqui e vai alcançar os povos mais remotos da terra. O zelo pelo nome de Jesus. Pastor, agora o que pregamos para honrar o nome de Jesus? Eu sei que há muitos crentes que, bem intencionados, é verdade,
criam todo tipo de método de evangelismo. Vocês conhecem dezenas. Sempre tem um novo aí. Se você conversar com o Diogo, ele tem uma lista. Ele estuda essas coisas. O que é curioso é que quase sempre esses mesmos criadores de métodos de evangelismo, quase sempre eles não pregam explicitamente a Sagrada Escritura. Pararam para pensar nisso? É sempre alguma coisa, é um artifício humano, é uma história, sei lá, é tanta coisa. E a Bíblia? Por que é que eles não pregam a Bíblia, irmãos? Talvez estas pessoas tenham perdido a confiança na Bíblia. Ou não conhecem as promessas de Deus, ou conhecem e desconfiam delas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus não perdeu a confiança em sua palavra. Ele mesmo a revestiu com o poder do Espírito. E Ele mesmo disse: assim procede com toda palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Então eis o que pregamos, irmãos. Para honrar o nome de Cristo, a Escritura Sagrada. Dito isso, nós não pregamos a Bíblia a fim de que as pessoas estejam maravilhadas com José, ou com Davi, ou mesmo com Paulo. Pregando qualquer parte da Escritura Sagrada. Nosso maior desejo é que os ouvintes conheçam e sejam alcançados pelo Evangelho de Deus. Este Evangelho, diz Paulo, tem por essência ser acerca do Filho, sua pessoa e sua obra. Eu já contei isso. Se você ouviu, ouça outra vez. Spurgeon conta, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XIX. Ele conta uma história acerca de um jovem pregador muito habilidoso, que descendo do púlpito procurou seu mentor e perguntou: e aí, o que é que o senhor achou do meu sermão? Seu mentor disse: foi bem pobre. Pobre? Como assim? O pastor experiente disse: você falou sobre coisas muito importantes, mas esqueceu de falar da coisa mais importante da Bíblia, Cristo Jesus. Mas pastor, Cristo não estava na passagem que eu considerei. Ah, não estava? Me diga uma coisa, você sabia que em cada vilarejo da Inglaterra há pelo menos uma rua que vai nos levar a Londres? Sabia, mas o que é que isso tem a ver com o meu sermão? Tudo. Porque em cada passagem da Escritura há pelo menos uma avenida que vai nos levar à sua grande metrópole. Seu trabalho, meu filho, não é procurar palavras bonitas para repartir no domingo. Seu trabalho é pregar a fim de nos levar a Cristo. Esse é o nosso trabalho, irmãos. Aqui e lá fora. Nós pregamos a Cristo para chamar um povo à obediência que vem por meio da fé. É a isso que chamamos, ou que damos o nome de chamado do Evangelho. E sobre ele você precisa entender duas coisas. Primeiro, Paulo não está ensinando que para ser salvo nosso ouvinte precisa de duas coisas: fé e obediência. O que ele está ensinando é que a obediência que damos ao chamado vem por meio da fé. É uma dádiva. A obediência não é uma condição para a salvação, mas é uma prova dela. Essa é a segunda coisa que você precisa entender. Embora não seja condição,
A obediência necessariamente brota do coração de um salvo. Como dizia Lutero, nós somos salvos somente pela fé. Mas a fé que salva nunca anda sozinha. A fé que salva nos dá obediência ao chamado inicial do Evangelho. E a fé que salva nos dá submissão por toda a vida do Evangelho. Mas não sejamos ingênuos. Nós não temos poder para gerar isso no coração de seu ninguém. Nem dos nossos filhos. E nem eu no de vocês. Por isso nós pregamos o Evangelho, chamando pessoas à obediência que vem pela fé, crendo no trabalho silencioso do Espírito. Você acha pouco, não é? Mas leia esse texto de novo. O Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos, gente. Este mesmo Espírito pode dar a um pecador um novo coração. Este mesmo Espírito pode abrir nossos olhos para Cristo. Este mesmo Espírito vai atrair de modo irresistível todos os eleitos de Deus a Cristo. Nossa confissão de fé declara: todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, e só esses, é Ele servido de chamar eficazmente por sua palavra e pelo seu Espírito, no tempo por Ele determinado e aceito, tirando-os daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, para a graça e salvação disponíveis somente em Jesus. Você crê nisso? Siga pregando e confiando. O ministro por excelência, o Espírito, não falhará. Nós devemos receber esta carta porque ela é apostólica, porque ela é evangélica e, para terminar, porque ela é eclesiástica. Como assim, Renan? Versos 6 e 7, parte A. E vocês, escreve Paulo, também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Notem, Paulo parte de seu chamado, verso 5, para o chamado dos romanos, verso 6. Seu chamado é chamar, dentre todas as nações, um povo. E aqui está a conexão entre Paulo e os romanos. Vocês também estão entre esses chamados. Embora não tenha sido o agente humano que primeiro chamou os crentes de Roma, Paulo entende que, por ser apóstolo, todos os crentes estão sob o seu apostolado. Tudo bem, mas ao que são chamados os crentes de Roma? E por consequência, eu e você. Eles foram chamados primeiro para pertencer a Jesus Cristo. Eles já não são mais escravos do pecado, nem da condenação. Mas diz Paulo, eles são agora chamados para serem escravos, propriedade de Jesus. Segundo, disse Paulo, eles são chamados para serem amados de Deus. As palavras de Stott, eles são os queridos do Pai Celestial. Nas de Calvino, são povo de Deus por este fato primordial, gente. Deus os amou primeiro. Terceiro, esses crentes de Roma são chamados para serem santos. Do mesmo modo que no Antigo Testamento Israel foi chamada para ser santa.
Paulo está dizendo, aí em Roma, Deus os chama, os tira do mundo para vocês serem santos. Isto é incrível, irmãos, no bom sentido do termo. Porque nós estamos falando de Roma, a capital do império, a cidade eterna, a Meca dos poetas e dos artistas, a mãe que abrigava todo tipo de idolatria e imoralidade. Se tinha um lugar difícil para ser crente, ou para Deus ter um povo, era Roma. E aqui Paulo está dizendo, em Roma, Deus tem um povo, a quem ele chama de seu, de amado e de santo. Agora, não é fácil ser santo em Roma. Não é fácil ser santo no mundo. Ainda bem que ninguém estava lá, ninguém está aqui por conta própria. Paulo termina esta saudação na parte B do verso 7, dizendo, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Outra vez, irmãos, e isso é digno de nota, Paulo está tratando os crentes de Roma com as bênçãos e a linguagem do Antigo Testamento. E tem que ser assim mesmo, porque se estão em Cristo, eles são povo de Deus, alvos de todas as promessas e bênçãos também do Antigo Testamento. Dentre elas, esses crentes podiam contar com graça, favor imerecido de Deus, e com paz, tranquilidade da alma, que sabe que entre ela e Deus, tudo está muito bem por causa de Cristo. Você desfruta disso, irmão? Primeiro, talvez eu devesse lhe perguntar, você se enxerga como destinatário desta carta também? Você está entre os que foram chamados pelo Evangelho? Você se apresenta como povo de Deus? Você é o que no Novo Testamento os crentes chamavam de Igreja de Cristo Jesus? Você é. Então lembre-se nesta manhã, você pertence a Cristo Jesus. Paulo não é o único escravo, servo de Cristo. Escrevendo aos Coríntios, ele disse, vocês não são mais de si mesmos. Na cruz vocês foram comprados para Deus por um alto preço. Se não nos enxergamos assim, talvez nem salvos sejamos de verdade. Porque você pode até ter 2 empregos, 2 hobbies, não sei como. Mas disse o próprio Jesus, ninguém pode servir a 2 senhores. Ah, pastor, mas a vida precisa de equilíbrio. Precisamos buscar equilíbrio entre fé, trabalho, igreja, família, lazer. Quem disse isso a você? Quem disse que estamos falando de coisas de igual valor, irmãos? Equilíbrio é quando a gente está falando de coisas de igual valor. Isso aqui não é de igual valor. Cristo é infinitamente mais valioso do que qualquer coisa, pessoa ou experiência desta vida passageira. Ou você pertence a Cristo e vive toda a vida para Ele, ou você talvez nem dele seja. Lembra que Ulisses semana passada brincou dizendo ninguém é de ninguém? Isso só se aplica horizontalmente. Se somos salvos, igreja de Cristo, nós pertencemos a Ele. Ninguém aqui é mais rei ou senhor de sua própria vida. Se somos igreja, somos todos servos de Cristo, como era Paulo.
Se você é a igreja de Cristo, você foi santificado. Isso não significa dizer que você não vai mais pecar. Você está num processo de santificação. Isso significa dizer que o Espírito de Deus separou você de Roma. Tirou você do mundo de João Pessoa. Você ainda mora em João Pessoa. E os primeiros leitores da carta ainda moravam em Roma. Não importa tanto. O que Paulo está dizendo é: se somos igreja, o Espírito nos separou. Ele nos conta no número dos santos. E agora, pouco a pouco, Ele vai arrancar do nosso coração todo vestígio de amor pelo mundo. Está acontecendo? Se você é a igreja de Cristo, por mais que viva em Roma, você vai desfrutar de paz e de graça. Por paz não entenda tranquilidade circunstancial. Alguns desses irmãos fugiram de casa para não perder a vida por causa do Evangelho. Eu e vocês no mundo sofremos com doenças, com injustiças, com percalços. Sofremos com os nossos próprios pecados, ou não? Ainda assim, se somos igreja de Cristo, nós podemos desfrutar no meio de tudo isso paz com Deus. Está tudo bem, irmãos. Entre você e Deus, por Cristo Jesus, está tudo bem. Esta paz é a paz que o mundo desconhece. E ela não é fruto de religiosidade, de performance, de esforço. Ela é fruto da graça. O que significa dizer que, embora ainda estejamos no mundo, por causa de Cristo, Deus é por nós. Ele não brande a espada toda vez que pecamos, como se quisesse nos fulminar. Não mais. Nós não só temos paz com Deus quando acertamos ou tiramos 10 na prova. Não é assim. Embora ainda sejamos pecadores e estejamos nesse processo de santificação, entre nós e Deus está tudo resolvido, porque na cruz Jesus pagou de uma vez por todas, por todos os nossos pecados. A gente precisa celebrar isso aqui. E se é o que desfrutamos, só desfrutamos por causa do amor. O amor de Deus. Não somos povo de Deus porque o amamos. Nós não o amamos como deveríamos amar. Amamos. Nós somos povo de Deus porque Ele nos ama. O Pai nos predestinou para a salvação antes da fundação do mundo em amor. O Filho nos redimiu da condenação eterna do pecado na cruz por amor. O Espírito Santo, em algum ponto da nossa história, nos alcançou por meio da pregação do Evangelho, nos dando vida espiritual, também por amor, gente. Se é o que você tem, não ceda ao medo nesta manhã. Não se deixe enganar pela dúvida. Você é povo de Deus porque Deus o ama. Eu não tenho certeza ainda, pastor. Eu nem me sinto, eu nem entendo tudo isso. Quem sabe hoje é o dia mais importante da sua vida. Porque enquanto eu prego, eu faço esse chamado externo e imperfeito do Evangelho. Ao mesmo tempo, o Espírito faz o chamado perfeito e interno no coração de alguns. Esse chamado do Espírito é gracioso porque é oferecido a quem nada merece. E esse chamado do Espírito
é irresistível, porque aqueles que pertencem a Deus vêm por amor e gratidão àquele que os amou. Você está entre eles? Venha. Venha a Cristo nesta manhã e entregue-se aos cuidados do Rei Salvador, prometido e nos dado para nossa salvação na cruz do Calvário. A propósito, irmãos, não só alguns precisam fazer isso, todos nós, todos os dias devemos fazer isso. E um bom caminho nos foi dado nesta manhã. Por isso eu termino como comecei. Vamos receber esta carta de todo o coração. Se o fizermos, quem sabe uma porta no céu se abrirá nesta manhã para a nossa alegria espiritual. Quem sabe Deus vai dissipar as trevas que andam lutando no seu coração. Quem sabe Ele vai colocar em ordem, como fez com Stott, a perspectiva da evangelização. Não vamos mais nos preocupar somente com as necessidades visíveis das pessoas. Porque essa definitivamente não é a questão, irmãos. Como vamos aprender com todo o livro de Romanos, o Evangelho não nos foi dado para satisfazer as necessidades visíveis das pessoas. Tem um monte de gente satisfazendo essas necessidades aí afora. O que acontece é muito mais grave e importante. São as pessoas que existem para a glória de Deus. E por causa de seus próprios pecados, elas estão apartadas da glória. Nunca serão plenamente felizes. Nunca entenderão a razão de sua existência. Nunca aspirarão pela glória celestial, a não ser que preguemos o Evangelho. E que o Espírito as chame eficazmente a Cristo Jesus. Então saia daqui decidido a acolher esta carta e a proclamá-la mundo afora, para a glória de Deus e para a alegria do povo de Deus. Feche os seus olhos. Tire aí algum tempo. Ore ao Senhor em resposta àquilo que você ouviu. E já também se preparando para a mesa do Senhor. Os oficiais que vão me auxiliar, por favor, se aproximem também.